Depois da pandemia que deu da gripe espanhola, Piranga teve uma devastação em cima da pandemia. Então ela ficou isolada e o Estado obrigou o grande coronel Mantino Maciel a fazer a sua urbanização. Então ele contratou uma empresa carioca para construir a praça e a urbanização da cidade, foi traçada. E nessa praça entrou o projeto do Coreto, que na verdade foi uma coincidência do centenário da independência do Brasil, que foi em 1828. E naquela época, em 1922, sugeriu que todas as cidades históricas fizessem um monumento ou alguma manifestação da independência do Brasil. E então foi incluído o Coreto, porque ser uma cidade musicista igual Piranga era, foi criado o museu. Então essa empresa que veio do Rio de Janeiro, veio com ele o alemão, um arquiteto chamado Franz Boot, que foi o encarregado construtor no momento. E nesse local que foi construído o Coreto, pouco ali, uns metros ali, 3 metros ali, tinha o Cruzeiro, que era o marco zero da cidade de Piranga. Muita cidade coloca o Pelourinho, mas Piranga colocou o Cruzeiro. E aquele Cruzeiro estava relacionado ao ponto oeste, leste, sul. E quando eles construíram em 1922 o Coreto e foi inaugurado em 1903, eles fizeram ali como marco zero de Piranga. Mas o Cruzeiro permaneceu até 1959. Depois foi colocado lá na Praça do Rosário. Então é o seguinte, foi inaugurado dia 7 de setembro de 1923, por causa do atraso. E a praça foi inaugurada em 1924, recebendo o nome de Praça da Liberdade. E o Coreto me deu um trabalho enorme para me descobrir a sua arquitetura mística, porque na verdade os dois, tanto o arquiteto alemão como Rafael Giuliano, eles eram maçons e deixaram umas mensagens ocultas, codificadas, tanto no fórum, a história do fórum, como na Casa da Banda. Na Casa da Banda que foi o início daquele código lá no frontal, para nós decodificarmos para saber o que ele queria dizer naquela lira do Coreto. Então eu tive que estudar, por exemplo, tanto os místicos, os jesuítas, os cavaleiros templários, os membros da Ordem de Cristo, e a irmandade deles, da Ordem de Tours, o que eles queriam dizer sobre a arquitetura do Coreto, que na verdade é uma rotunda octogonal baseada na planta dos templários, dos antigos templários, quando fizeram em Portugal. Na construção existem muitas lendas. A lenda da morte do arquiteto alemão, que desapareceu, que nós não encontramos, mas onde que ele foi sepultado. Nós temos as intrigas do código lá do fórum, da espada investida, porque não pagaram os homens. Nós temos a lenda lá do código, lá da Casa da Banda lá. Então no dia 19 de maio de 1986, eu estava, depois do trabalho, eu estava comemorando com meus amigos lá no Bar do Celso. E mais ou menos às 11 horas nós descemos para a minha casa, lá a casa da Dona Julita. Passei aqui na praça, 11 e pouco. De repente eu olhei para o Coreto, veio uma chuva de luz, do nada, e apaguei. Apaguei, na hora que eu acordei, estava dentro do ônibus em direção a Lafayette. Na hora que eu cheguei na rodoviária, olhei nos jornais, que na época o jornal era comum, nas revistas, está escrito lá, OVNIs invadem o céu brasileiro. Aí comecei a ler, a pesquisar, e de repente veio
uma mensagem. Eu tive que escrever um livro em menos de 2 meses, chamado A Mensagem, a 8ª potência de Cristo. E aí fui analisando o que eu estava lendo nos jornais, nas revistas, super interessante, OVNIs, que o maior fenômeno ufológico que aconteceu no Brasil, 19 de maio de 1986. Aí, na hora que eu voltei definitivamente em Ipiranga, no ano de 1987, busquei a fazer o museu, o arquivo, junto com o Padre Julião e outras pessoas, criamos uma ordem dos guardiões e comecei a aprofundar por que esse coreto deu esse fenômeno. Até que um dia, que levou tempos, depois de bastante estudos, vimos os alinhamentos no lar, na lua cheia. Nesse local que nós estamos aqui, a gente via a lua cheia parar ali. Aí nós estudamos a mitologia grega, a lira de Orfeu e do seu filho chamado Museu, que é um poeta grego, patrono da poesia grega. Aí nós fomos estudando os portais. Os portais, a gente já sabia que a cidade aqui é um portal. O portal maior que nós estamos conectados é a triangulação que vai de Piranga, São Tomé da Letra e o Pão de Açúcar. Quando eu falo místico, é que vem do estudo profundo das civilizações anteriores, dos indígenas, do povo indígena. Aqui em Piranga, os indígenas aqui guardavam esses segredos. Desde quando a gente criança, a gente sabia dessas visões que eles falavam que era chuva de ouro, mãe d'água. Nós fizemos um trabalho de mais de 120 gameleiras aqui. As gameleiras nossas, tá tudo dos índios, dos escravos, eram os templos deles. Minas Gerais foi toda criada, foi toda decodificada, igual Portugal, igual a França, por causa do ouro. Nada foi feito o traçado arquitetônico religioso de Minas Gerais. Então, quer dizer, Minas já é mística. Se você vê a cidade, das nossas cidades, tudo é um misticismo, mesmo Ouro Preto, Diamantina, Conceição do Ibirapuera, as cidades nossas tudo são místicas. E Ipiranga, mais ainda, porque ela faz parte dentro de um portal. E esse portal nasce aqui e vai até lá no Santuário do Bom Jesus Matozinhos, lá no distrito Santo Antônio do Pirapitinga, que tem outra. Então é como se fosse assim, você não pode tirar isso. Os portais não é questão de uma magia, é a região. É como se fosse um microplaneta dentro do planeta. No início de 2000, nós tivemos várias visões, onde nós criamos essa ordem, nós criamos até eventos ufológicos aqui, nós constatamos mais de 50 casos em menos de uma semana, aqui nessa própria região aqui, do artista, do mestre maior, Rafael Juliano, que hoje é considerado o segundo, um aleijadinho, um Ataíde, que ele era, as cidades aí para baixo, e mais de 30 cidades, tudo foi obra dele. Ele morreu em 67. Ele trabalhou na nossa igreja, aqui a antiga matriz. Ele é considerado um dos grandes mestres pós o barroco, do rococó, do neoclássico. Você vê a obra dele que deixou no coreto, na praça aqui, no fórum, na casa do fórum que tinha embaixo, na casa da banda e alguns casos particulares. A obra dele aqui em Ipiranga é grande, porque nós estamos dentro de uma nave. A Terra é uma nave dentro da galáxia aí, então tudo isso aí faz parte. Agora, o coreto é o nosso portal, tanto físico, mental e espiritual, para nós acompanharmos esse desenvolvimento. Esse laboratório aqui chamado Terra.